de novo aqui então. Nós já vamos encerrar essa parte aí mais teórica para a gente ir para a prática, que eu acho que é o que vocês vão se interessar mais, tá? Uma última informação importante, tá? Quando a gente, por exemplo, lá no Sibelius seleciona, tá? Por exemplo, uma partitura de bateria, um drum kit, tá? Né? Um drum set, que a gente chama, né? Automaticamente o Sibelius ou qualquer controlador MIDI, ele vai atribuir, né? Alguns não faziam isso automaticamente, a gente tinha que direcionar. Mas hoje em dia, quando a gente abre um canal de bateria, automaticamente ele já configura esse canal como sendo o canal número 10, tá? Porque esse canal, então, repara que esse canal... Ó, acho que a Carol tá chegando. Esse canal é um pouco diferente dos outros canais. Por que o canal de percussão é um pouco diferente? Quando eu tenho um canal de piano, eu tenho sons de piano em todas as teclas. Em diferentes alturas, mas em todas as teclas eu tenho som de piano. Quando eu estou no canal 10, vamos dizer que eu pego o meu piano aqui, abro uma partitura de bateria lá no piano. No Sibelius, perdão. Cada tecla do meu piano vai se comportar de uma forma diferente. Agora ele não vai mais tocar som de piano. Cada tecla vai ter um som de uma peça de bateria ou daquilo que a gente aqui no Brasil chama de percussão geral, né? De toda sorte de instrumentos de percussão, né? Reparem que aqui triângulo, bloquinho, né? Bumbo, caixa, cimbal, né? O chipô, crash cimbal, né? Quando for ataque, o hi-hat, né? Hi-hat atacado, com pedal aberto, com pedal fechado, vai ter tudo ali. De forma que se eu for escrever uma partitura de bateria, eu não preciso ficar quebrando a minha cabeça. Se eu sei aqui, mesmo que eu não conheça o protocolo MIDI ali, não saiba essas peças aqui em ordem, eu posso testar, criar aqui um esqueminha, um loop, né, que eu vou ficar repetindo, e posso gravar lá no Sibelius tocando aqui, vai dar certo também. Tá? Então aqui estava o que eu disse para vocês, a adoção do canal MIDI 10 como sendo o canal de percussão, então, que vai fazer com que o sistema MIDI tenha um comportamento diferente. Tá? Eu vou interromper o compartilhamento agora aqui e a gente vai direto para o Sibelius agora, tá? Aí. Galera, eu abri aqui, tá? Essa parte é bem importante, depois se vocês quiserem, vocês podem assistir, vai estar sendo gravado, tá? Vai estar gravado no YouTube, vai estar disponível no YouTube, está sendo gravado agora. Eu vou ensinar aqui agora a vocês, primeiro, como que a gente vai conectar um equipamento MIDI para a gente enviar mensagens MIDI, né? Informações MIDI para dentro de um receptor MIDI, no nosso caso, Sibelius. Então, o que eu estou usando aqui como dispositivo, como controlador MIDI, né? Que a gente chama, vai estar sendo esse meu piano digital, tá? E como dispositivo receptor, então, é o Sibelius. Eu vou entrar aqui na chamada agora com o meu celular para mostrar algumas questões de conexões, tá? Tô entrando aqui, eu mesmo vou ter que me admitir, eu acho. Espere o anfitrião. Sou eu mesmo, né? Isso aí, deixa eu interromper o compartilhamento um pouquinho aqui. Deixa eu botar aqui, inverter a tela. Ok.
Então, aqui, se vocês puderem fixar agora o vídeo, aí no Zoom tem como vocês fixarem, tá? Para ele ficar grande. Esse sinal aqui que tá mostrando na minha mão aqui, ó, tá? Fixem esse vídeo aqui, é só clicar nos 3 pontinhos lá e botar fixar vídeo, tá? E vai aparecer grande. Então vamos lá. Um computador, tá? Antigamente, eles vinham já com aquilo que a gente chama de placa de som com entrada MIDI, tá? Eu vou mostrar aqui um computador antigo que eu tenho. As placas MIDI antigamente vinham, né? Já vinham on-board, tinha uma saída aqui. Esse aqui não tem, né? Mas geralmente elas eram colocadas num desses nichos aqui de baixo, né? Então, teve uma época que surgiu, né? Depois que surgiu o protocolo MIDI, virou uma modinha, assim, das placas virem com uma interface MIDI embutida, né? Hoje em dia, gente, eu não conheço mais instrumentos cuja fabricação já venham com uma porta MIDI de entrada nativa, assim, né? Via de regra, a gente vai poder ou usar um cabo USB específico que a gente compra, né, para conectar um aparelho. Por exemplo, esse piano digital aqui, embaixo dele aqui ele tem uma porta USB, tá? Que eu poderia conectar direto ao computador, né? Ou, no caso, como eu estou fazendo aqui, eu conecto o meu piano através de um cabo MIDI aqui com essa interface, né? Eu já vou explicar como é que ela funciona, e essa interface vai ligada no computador via USB, tá? Então, neste caso aqui, ele é um dispositivo intermediário, né? Uma coisa importante, né? Quando a gente pega um dispositivo, uma interface como essa aqui, deixa eu ver se eu consigo aproximar, pra gente ver. Se aqui nesse lado. Aqui vocês devem estar enxergando ali, tá escrito MIDI, vocês estão vendo ali? Pequenininho ali, ó, MIDI. Um dos cabos ali, não vai dar para ver agora, tem uma setinha que está mostrando como se estivesse entrando e outra seta que mostra como se estivesse saindo. Aqui vocês não vão conseguir ver, tá? Mas o mais importante é o seguinte, eu estou enviando dados do meu piano, tá? Reparem que quando eu toco aqui uma tecla no piano, ele automaticamente vê lá, né? Aqui tem um indicador MIDI, né? Mesmo que eu bote o volume do meu piano no 0, ó, quando eu tocar uma tecla, ele vai piscar ali dizendo que está entrando informação MIDI nessa interface, né? Eu vou dizer para vocês por que eu uso essa interface e não uso o sistema MIDI direto por cabo USB no computador. Hoje em dia, os nossos programas de música, né, como por exemplo o Logic Pro, que eu uso, ele permite que eu trabalhe com áudio digital misturado com arquivos MIDI. Então eu posso trabalhar com os dois em canais diferentes e mixar tudo e masterizar depois. Tem essa flexibilidade, né? O que é importante aqui do MIDI? Vocês vão ver que toda interface que tenha MIDI, né? Tenha protocolo MIDI, ele vai ter uma entrada e uma saída, tá? Ele vai conectado, no caso do piano, vou mostrar para vocês aqui, vou fazer uma macaquice aqui. A gente tem 2 cabos aqui embaixo, e aqui eu vou ter um que se chama MIDI in e o outro MIDI out. Nesse caso eu não vou ter o MIDI through, tá? Como outros teclados têm. Esse aqui só tem MIDI in e out. O importante aqui
é que o MIDI out do piano, ele tem que estar conectado com o MIDI in da interface. Ou seja, a saída das informações do piano tem que estar conectadas com a entrada das informações aqui na interface de áudio. E a saída de informações aqui da interface tem que estar conectada com a entrada no piano, tá? Então vamos dizer que se eu quisesse usar o meu teclado como escravo, teria que ser dessa forma, né? Vai ser entrada em um e saída no outro, sempre o vice-versa. Se eu ligar entrada na entrada e saída na saída, não vai funcionar, ok? Eu não vou conseguir colocar notas dentro dos Sibelius, tá? Então, essa interface aqui em si, gente, tá? Ela vai trabalhar com conexão MIDI. Percebam que isso aqui não é o cabo DIN, ó. Isso aqui parece um P10. Alguma coisa? Ver se eu consigo mostrar aqui. Parece um P10. Por incrível que pareça, é um cabo MIDI. Tá? Então, vocês viram ali que... Opa! Nossa, que loucura. Vocês viram ali que falava em cabo DIN de 5 pinos, né? Lá embaixo do piano, sim, eu estou conectado num cabo DIN ele é redondo, né? E dentro dele tem 5 pinos que conectam, né? Bom, feito isso, tá? Como é que eu vou testar no Sibelius? E agora eu vou sair aqui da reunião com esse cara aqui, que você já deve estar dando os nervos aí, porque eu estou parecendo o cameraman correndo atrás de bandido no Jornal da Sete, de tanto que tá tremendo esse negócio. Eu vou mostrar para vocês agora no Sibelius como é que a gente vai configurar. Opa, quase que eu encerro a reunião aqui, tô doido. Compartilhar. Ok. Primeira coisa, né? A primeira coisa aqui que eu tenho que fazer é verificar se a minha placa, a minha interface de áudio foi reconhecida pelo Sibelius, né? Então, reparem que eu estou aqui na aba Play. Vocês estão enxergando aqui? Aí eu venho aqui em Setup, bem na esquerda aqui, e clico nessa setinha aqui, ó. Tá? Reparem que lá em cima está o General MIDI, ó, básico, né, que ele mostra. E aqui embaixo, ó, tem Audio and In Options. Quando eu clico aqui, eu posso selecionar a interface de áudio, tá? Então, se eu não configurar aqui, também não vai funcionar, ok? Reparem que aqui, ó, ele tem o built-in. O que é o built-in output, né? Built-in output seria a saída de som on-board, né? Que vem da própria placa on-board do Mac, né? E aqui no caso, como eu estou usando o iRig, né? Como dispositivo de saída de áudio, então ele tem que estar selecionado aqui, senão não vai funcionar, tá? Eu vou fechar aqui. Mais uma configuração ainda que é importante que vocês vejam, tá? Reparem que se eu vou aqui em arquivo, né? File. Eu venho aqui em preferências. Olha aqui, tem uma opção que diz Note Input, que em português seria entrada de notas, né? Quando eu clico aqui, um pouquinho que ele tá, essa janela tá... Perdão, não é Note Input, é Input Devices, aqui em cima, ó. Dispositivos de entrada, tá? Então, reparem que aqui, ó, tem que estar marcada essa caixinha onde vai estar a minha interface. Se não tiver marcado aqui também, não vai funcionar, ok? Gente, basicamente,
tem duas formas da gente fazer entrada de notas no Sibelius a partir de um controlador MIDI, tá? Deixa eu puxar essa caixinha mais para cima aqui. Deixa eu botar o keypad para cá. Tá? Repare, o jeito mais fácil, se eu quiser testar se o MIDI está funcionando, é eu clicar num compasso aqui. Eu vou tirar o som do piano, tá? Né? Então, eu estou apertando notas aqui, né? E ele está saindo. Deixa eu até vir no mixer aqui, ó. Eu baixei o volume do master para o 0, ó. No momento que eu botar o master aqui com mais volume, ele deve sair o som desse canal da flauta aqui. Eu vou apagar esses compassos aqui agora de novo. Tá? Mas repare, só cliquei ele em cima, tá? Não selecionei nada aqui, mas no momento em que eu selecionei um compasso, se eu começo a apertar teclas aqui, ó, ele vai começar a botar notas ali. Reparem que esse jeito que ele escreveu tá esquisitão. Por quê? Porque neste caso, gente, o que ele está fazendo, tá? Eu não estou gravando uma entrada aqui. O que eu estou fazendo aqui, na verdade? É como se eu estivesse selecionando aqui no keypad a figura, tá? E aí eu aperto a tecla correspondente. Então vamos dizer que eu sei... Vamos colocar aqui, vou gravar a melodia do Caicai Balão, ou do Marcha Soldado. Pode ser? Então, está selecionada essa nota aqui. Primeiro deixa eu selecionar essa nota aqui. Isso. Então, repare. Ele escreveu. Agora, se eu mudo para colcheia, ó. Mudei. Ele escreve colcheia. Mudo para cá de novo. Mudo para colcheia. Deixo na colcheia, né? Boto aqui. Né? Então, eu poderia ir mudando ali os valores, né? Ou seja, eu poderia usar um keypad, até com os números ali colocando o atalho, enquanto eu vou dando a entrada das notas no teclado. Eu, sinceramente, acho isso muito complicado, tá? É demorado e não vale muito a pena, tá? Sinceramente, é meio esquisitão, tá? Claro, se a pessoa não tem uma fluência no piano, que não consiga tocar as notas do piano, né? Claro, vai ser mais difícil. Mas, o jeito mais fácil, então, é o que eu vou mostrar para vocês agora, que é o sistema de nós gravarmos, né, limitando alguns parâmetros de dentro do Sibelius, tá? Mas a gente vai tocar, ele vai botar um metrônomo, a gente literalmente vai tocar e ele vai escrever aquilo que a gente mandar ele, né? Ele escrever, tá? Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, deixa eu só puxar essa barra chatinha aqui, que ela fica bem em cima do... Tá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é vir aqui nessa aba, tá? Então aqui, agora eu vou preparar o Sibelius para que ele tenha uma precisão melhor na entrada das notas, tá? Então eu vou colocar aqui em Note Input, entrada de notas, nessa aba, e reparem que aqui tem uma opção que diz aqui embaixo, né, uma janelinha que diz FlexiTime. Eu vou clicar aqui. E aqui eu vou poder configurar o Sibelius para obedecer essa minha entrada conforme alguns parâmetros, né? Então, primeira coisa do FlexiTime, né, que a gente tem aqui para regular.
Flexibilidade do tempo, tá? Eu vou dizer para vocês que funciona melhor se a gente deixa nessa opção aqui, nenhuma, tá? Porque ele pode permitir ele mesmo fazer altos ajustes, tá? Considerando que a gente vai fazer um pouco de rubato, algum rubato, ou muito rubato, molto rubato, né? O que é o rubato, lembrando, né? Rubato é aquele fenômeno de agógica, ou seja, de flutuação no tempo, no qual eu tenho às vezes uma flutuação no sentido de desacelerar e logo em seguida compensando, acelerando um pouco para compensar aquela perda de tempo que eu tive. Ou o contrário, eu acelerei um pouquinho em determinado momento e logo depois eu afrouxo um pouco o andamento, deixo ele um pouco mais lento que o normal para compensar. Ou seja, o rubato é de roubar. É como se eu roubasse o tempo de uma nota e colocasse para outra, né? Geralmente para aumentar a questão da expressividade da música, né? No período romântico é muito comum, as peças de Chopin, Schumann, né, são cheias desses rubatos, tá? Se tocar Chopin no metrônomo está errado, tem que ter rubato, tem que ter essas flutuações. Mas aqui, para considerar a entrada das notas, nós vamos colocar como sem rubato, ok? Aqui ele ainda tem uma configuração, tipo assim, se eu for gravar em cima de uma partitura de notas que já estejam lançadas no pentagrama, né? Eu posso botar aqui para ele simplesmente substituir, replace, ou overdub, ou ele vai sobreescrever, vai acumular elas, tá? Eu vou deixar aqui replace, então, porque eu não quero que ele fique acumulando notas, tá? Olha que legal! Vocês sabem que no Sibelius a gente pode dividir, né, um mesmo pentagrama em até 4 vozes, né? E aqui eu posso escolher para o Sibelius, ó, na hora que eu for gravar, para ele gravar especificamente em uma das vozes que eu decida. Porque senão eu vou ter que gravar numa voz 1 e depois transformá-la em voz 2, né? Então, se eu tenho 2 vozes no mesmo pentagrama, no caso de uma escrita polifônica, eu posso gravar cada uma de uma vez e ele vai sobrescrever sem jogar fora a nota. Tá? Aqui no metrônomo, aqui tem alguns ajustes do timbre do metrônomo também, tá? Eu vou sair aqui dessa abinha do FlexiTime e vou para essa aba do Notation aqui, tá? Aí, olha que legal isso aqui. Essa configuração aqui do canto esquerdo talvez seja a mais importante delas. Porque aqui, o que ele está colocando aqui, né? Repara, o Sibelius, ele e outros programas vão dividir o tempo em milissegundos, né? Um segundo pode ser dividido em 1000 partes, né? Então imaginem, se eu fosse tocar, se eu tivesse que tocar exatamente no zero, imagina uma contagem de 0 a 1000, se para ele considerar que a minha nota tem que entrar bem na cabeça dos tempos, se eu tivesse que tocar exatamente naquele ponto, naquele milissegundo, ia ser muito ruim. Né? Então o Sibelius ele me permite, gente, que eu selecione a figura de duração mínima. Vamos dizer que eu saiba que a minha melodia não tenha notas menores do que colcheias. Tá? Então ele já vai pensar nisso. E quando eu tocar as notas, né, ele não vai correr o risco dele botar, por exemplo, uma semicolcheia, porque eu toquei um pouquinho antes da cabeça do tempo, né? Ele botar uma semicolcheia e botar ela ligada no próximo tempo como se fosse uma síncope, né? Então não vai correr o risco de ter esse tipo de coisa. Então, aqui, se eu estivesse tratando de semicolcheias, eu deveria colocar semicolcheias aqui, se eu fosse tocar uma melodia com semicolcheias, tá? Aqui tem ainda algumas opções, né? Ele está dizendo aqui, ó, para notar, né, para escrever staccato quando eu tocar uma nota mais curta do que 35% do valor, né, do tempo. E para escrever o tenuto, que seria aquela linhazinha sobre a cabeça da nota, quando a nota fosse maior do que 120%. Eu não deixo marcado nenhum desses aqui, acho mais fácil escrever as articulações depois, tá?
Aqui tem uma opção interessante para pentagrama de bateria, galera. Olha só. Remove rests between notes on drum staves. Remover, tá? Pausas entre notas na pauta de bateria, tá? Na bateria a gente sabe que a escrita é polifônica, porque a gente escreve várias peças, né? De pele e de pratos, né? Mas a gente não há necessidade de escrever pausas entre essas peças, tá? A menos em casos bem específicos. Aqui tem uma questão também interessante, ó. Se eu for gravar, tá? Em pautas de piano, gente, olha que legal. Ele tem um ponto de split, ele reparte o piano a partir do Dó central, que é o C4, né? Tipo assim, ó, ele tá dizendo aqui pra mim, ó, que ele vai automaticamente dividir, se do C4 para cima ele vai jogar para clave de Sol, e do C4 para baixo ele vai jogar para clave de Fá. Eu poderia mudar isso e dizer, não, eu quero que tu vá só até o, sei lá, o G3, entende? E aí eu poderia mudar o ponto onde ele divide. Vamos dizer que eu tivesse que usar umas notas suplementares inferiores na clave de Sol. Eu poderia já definir isso aqui antes e ele já ia configurar isso para dar certinho lá, para não jogar para o pentagrama errado. Ok? Bom, aqui ainda essas configurações, mensagens MIDI aqui, eu deixo tudo marcado, tá? Controle de mensagens, outras mensagens, manter mensagens do banco de programas, eu deixo todas elas marcadas, tá? Mas essas aqui, tuplets, essas são as últimas informações bem importantes. Às vezes pode ser que a música tenha tercina. E aí eu posso já dizer para ele, ó, vai ter tercina, mas vai ter só tercina de 3. Olha que legal, ele está dizendo aqui, ó, tuplets, que são quiálteras. Permitir estas quiálteras. Aí de 3. Ó, simples, né? Tá? Quiálteras, eu poderia dizer moderada ou complexa, porque as quiálteras de 3 eu posso às vezes misturar colcheia com semicolcheia, né? Então eu estou dizendo aqui que ele pode considerar, quando eu estou tocando, quiálteras de 3, ou seja, tercina simples. Mas eu não quero que ele considere quiálteras de 6, nem de 9, nem de 5, nem de 7, nem de 10. Eu poderia habilitar qualquer uma dessas especificamente, tá? Mas eu não preciso. No caso, eu vou gravar aqui Marcha Soldado, né? Eu não vou ter nem quiáltera, então eu vou tirar essas quiálteras aqui. Isso aqui, galera, o que eu fiz? Eu meio que disse para ele o recado, eu botei algumas configurações pensando naquilo que eu vou gravar, tá? Então agora, reparem que eu vou aqui eu vou nessa barrinha aqui do play, e eu vou, deixa eu marcar aqui esse compasso, e eu vou botar ali para gravar. Ele vai contar o metrônomo, ó, reparem. Estão vendo? Eu não toquei nenhuma nota aqui. Se eu achar que esse metrônomo está muito rápido, tá? Eu posso vir aqui em View, né? Aí eu venho aqui em Painéis e coloco aqui nessa caixinha onde diz Transport. Aí vai aparecer aqui o metrônomo. Eu posso regular o metrônomo para mais ou para menos. Eu vou baixar um pouquinho aqui, tá? Botar 83 aqui, 86, tanto faz. Tá? Ele vai ficar um pouco mais lento agora, tá? Então, feito isso, eu vou fazer um teste agora para gravar. Vou lá de novo na barrinha do play, tá? E vou botar para gravar e vamos ver o que vai acontecer. Ele vai sempre, galera, contar um compasso antes para mim, tá? Inclusive aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui nessa partezinha onde diz Leave Tempo aqui, né? Se eu clicar aqui nessa seta, tá? Ele vai dizer aqui, ó, isso, né? Count in, que seria aquela contagem antes da gente começar, né? Que é aquela que o regente dá, né? Então ele está dizendo aqui, ó, contar, né? Isso permite você alterar o comprimento da contagem inicial quando for começar uma gravação, né? Então
Então aqui ele está dizendo para contar um compasso. Eu poderia dizer para ele contar apenas uma batida. Eu posso dizer para ele contar 2 compassos. Eu vou botar 2 compassos aqui, tá? Aqui no caso, se eu quisesse, eu ainda poderia subdividir os tempos, tá? Ah, não precisa isso. Eu vou botar para gravar agora, ele vai contar 2 compassos e eu vou começar a tocar aqui no meu piano. Vamos ver. Vamos ver se ele escreveu certo? Então vamos olhar. Reparem. Eu vou botar para tocar aqui, tá? Galera, dúvidas até aqui? Abram aí abram o microfone de vocês, a câmera também. Vamos trocar uma ideia aqui. Tem alguém que está entrando ali? Não. Dúvida? Professor, Diga. qual que é a interface que o senhor está usando ali mesmo? O nome dela? É Interface de áudio ali? iRig Pro Iri. Duo. Eu vou escrever ali no. Eu vou escrever ali no chat, tá? iRig Beleza. Pro Duo. Isso aí. Ó, foi ali, tá? Existe ela que não é a Duo também, só de um canal, tá? Ah, beleza, professor. Gente, dúvidas até aqui? Vocês viram que ele escreveu legal, né? Olha ali, ó. Pá, 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 pá. É muito fácil fazer isso, né? Eu fui, claro, eu fui mostrando muito lento para vocês ali, explicando cada detalhezinho ali daquelas configurações, mas no fundo são etapas muito rápidas que a gente faz e nossa, a gente cria partituras assim em segundos, né? Que dúvidas, sugestões ou colocações, aplicações que vocês imaginam para isso? Ó, a Carol abriu o microfone, então tem dúvida. Não, tá aberto, na verdade, não que eu esteja em dúvida. Não, eu ia só comentar que inteligente ele, né? Que fácil fazer, tipo, isso, muito legal. Economiza um tempo do caramba. Sim, É, eu lembro aquele dia naquele curso de arranjo, né, que a gente fez com o Salvani, né? Salvani, Aí, tipo, ele escreveu muito rápido as partituras lá, a gente ficou assim, meu muito Deus. rápido. realmente facilita muito, muito, Uma muito. mão na roda, isso. Tá louco. Ele funciona também com áudio. Tipo, se eu quiser só colocar um áudio ali no meu computador conectado com o Sibelius, se ele escreve também, precisa necessariamente ter o teclado. Então, na verdade, assim, ó, o áudio é um outro protocolo, tá? É um outro sistema de arquivos aí, né? Por exemplo, o Windows tem um protocolo especial dela, que é o Wave, né? O Mac tem o IFE, né? Aí tem aquele do CD lá, enfim, tem o MP3, que é o comprimido, mas isso não funciona no Sibelius, a menos, Carol, que tu desembolse um valor ali que vai chegar, comprando a suíte inteira, tu vai gastar ali perto de $1.000, né? Aí dá aí uns R$ 5.000. E aí tem um programa que funciona associado ao Sibelius que se chama Audio Score. Aí o que o Audio Score é? Ele é um programa que tu abre uma faixa de música nele, tá? Ele vai interpretar essa faixa de música. Ele é genial, é um programa genial. Ele vai primeiro detectar quais são os timbres que tem.
dos instrumentos. E aí já vai separar em canais. E depois ele vai pegar cada um desses timbres e ver as frequências e criar partituras em canais separados. É uma doideira, gente. Existe isso, tá? Assim como existe também um outro plugin associado ao Sibelius que chama PhotoScore. A gente pode escanear uma partitura, ele vai fazer aquela leitura óptica ali, né, dos símbolos musicais e vai transformar numa partitura editável. Como já existe hoje tecnologia para texto, que é o OCR, seria o OCR de música, né? Mas então isso que tu disse assim, não tem como a gente fazer nesse caso direto no Sibelius, porque ele não é não são dados do tipo MIDI, né? São arquivos de áudio, né? Claro que eventualmente quando eu estou gravando pode ser que uma ou outra notinha dê errado, aí eu vou lá e corrijo só aquela nota que eu quero, né? As articulações ali, staccato, ligaduras, eu posso botar depois, os sinais de intensidade. Eu só queria, gente, mostrar uma última coisa para vocês rapidinho, dentro desse tempo da nossa aula ainda, que é o seguinte, ó. Olha só que legal. Quando eu entro notas quaisquer aqui, tá? Vamos dizer que eu fosse botar notas aqui, ó. Que eu fosse escrever aqui embaixo a mesma melodia, tá? Legal. Só o iniciozinho eu escrevi, tá? Olha só que interessante. Eu vou desabilitar esse Leave Playback aqui, tá? Tô tirando ele. Olha só agora o que eu vou fazer. Eu cliquei numa nota, tá? Vou clicar com o botão direito nela. Quando eu venho aqui em Inspector, tá? Ele está mostrando essas configurações aqui. Quando eu clico lá no Leave Playback, olha o que vai acontecer. Tcharam! Observaram? Ó, se eu tiro o Leave Playback, ele vai acontecer isso. Se eu boto o Leave Playback, ele vai mostrar. Então, olha só o que ele está colocando aqui, gente. Ele está me dizendo que de 0 a 127, olha aqui, ó, Leave Velocity, né? Quer dizer que de 0 a 127, a força com que eu toquei no teclado essa nota foi 98. A posição aqui, né? A posição dela no tempo do compasso é 11. E ela dura durante 210. Eu não sei se isso aqui é milissegundos, mas é uma medida dele, tá? Talvez eu tenha entrado 11 milissegundos atrasado. Não entrei totalmente no tempo, mas mesmo assim ele considerou. Isso aqui, se eu quiser, eu posso editar, ó. Eu posso editar para ficar perfeito. Essa intensidade, se eu quiser, eu posso editar. Reparem que quando eu for... Reparem que aqui está 98, aqui 4 e 210. Quando eu venho para a próxima aqui, ó, eu vou agora no Inspector de novo, tá? Olha lá. Está 91, 18 e 186. Reparem que essas dinâmicas aqui podem ser controladas. Quer dizer que quando eu estou inserindo notas no Sibelius pelo meu teclado, eu consigo controlar as dinâmicas também, ele vai reproduzir. Se eu olhar aqui nessas notas que eu botei direto pelo programa, olha ali, não tem Leave Velocity. Ele deixa tudo num padrão pasteurizado de 80, ficam todas com a mesma intensidade. Tá? Então a reprodução também não fica boa. Gente, eu não vou abrir a sala de novo. Eu acho que em termos de conteúdo assim, que eu queria falar com vocês era isso. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre o protocolo MIDI e entrada de notas do Sibelius, a gente pode voltar em algum momento e rever isso, tá? Vocês podem colocar lá no Classroom também as interações de vocês, se vocês quiserem, tá? Mas então, a princípio, semana que vem a gente já vai rumo a outras paisagens. Eu vou colocar uma leitura lá para vocês também. E espero vocês na próxima terça-feira nesse bate-canal, nesse bate-horário. Tá bom? Então, galera, braço especial. Desculpa, sei que eu falei demais. Oh, meu Deus. Tá? Mas eu queria vencer tudo para não deixar pendurado para outra aula aí, tá? Não se avestem com eventuais dúvidas, a gente tá aí para isso, tá bom? Tchau, tchau, boa noite para vocês. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite,